Bom dia, Megali, Carla. Não sei se a Sheila está aí, mas enfim, bom dia para todo Sheila mundo hoje que está no tá de Brasil. folga, Barão. Boa folga para a Sheila, merecida. Olha, a gente está acompanhando a situação, Megali. A gente fala muito da Califórnia, né? E o incêndio acabou ultrapassando o estado da Califórnia, chegando em estados vizinhos. É o caso, por exemplo, de Washington, que fica ali mais próximo da fronteira com o Canadá, e principalmente do Oregon. No Oregon, Megali, ontem um número inacreditável. Segundo o governador, 500 mil pessoas deixaram as suas casas. Esse número representa 10% da população do estado. Imagina só, 10% do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, sei lá, simplesmente ter que abandonar suas casas. É o que está acontecendo nesse momento no Oregon, que fica ao lado ali da Califórnia. Aquelas imagens que a gente tinha visto, né, em São Francisco em especial, com o céu alaranjado, a gente viu se repetir também no Oregon e também no estado de Washington. As últimas informações dão conta que 10 pessoas morreram só na Califórnia e outras 5 pessoas morreram em outros estados. Os bombeiros continuam tentando resgatar as pessoas que estão em lugares mais complicados, né, e também, evidentemente, controlar as chamas. Mas o trabalho é muito difícil, já que o tempo continua bastante seco, venta bastante nessa região, mais 50 graus em alguns lugares. Negócio inacreditável. Resumindo, aquela história que a gente falava que é o maior incêndio numa região que tem incêndio todos os anos, o mais complicado das autoridades conseguirem controlar, é uma realidade nesse momento, com uma situação mais complicada e, infelizmente, com o número de mortos maior. O Barão, em relação à política, o Donald Trump continua negando que tenha mentido à população naquele episódio da gravação com o jornalista Bob Woodward, né? Exatamente, Megali. Ontem tivemos uma entrevista coletiva na Casa Branca. O Donald Trump está sendo criticado porque ele está fazendo campanha na Casa Branca, algo que nunca aconteceu aqui nos Estados Unidos. Mas ontem, depois ele falar muito sobre o coronavírus, dizer que sim, a pandemia está controlada, apesar dos números mostrarem mais de 1.000 mortos em média por dia aqui no país. Ele deu números do coronavírus envolvendo estudantes na volta às aulas. Milhares de estudantes se contaminaram por coronavírus, mas, segundo Trump, nenhum foi hospitalizado. E aí, quando ele abriu para perguntas, o primeiro jornalista foi direto. Por que o senhor mentiu para os cidadãos americanos durante a pandemia? E ele fez aquela careta, falou que não é bem por aí, que foi uma escolha dele minimizar o que o coronavírus poderia causar nos Estados Unidos e que por isso não foi uma mentira, dizendo que ele simplesmente quis proteger a população americana. Fato é, Megali, que o democrata Joe Biden já fez publicidade sobre isso, comparando declarações que o Trump deu para o Bob Woodward, para esse livro que ainda vai ser lançado, e declarações que ele deu em público, em coletivas, em entrevistas para os outros jornalistas. E as declarações são completamente diferentes, né? Então ele sabia, sim, dos males que esse vírus poderia causar e simplesmente preferiu não contar para a população. E aí aquela história, né? Os democratas estão batendo muito nessa tecla, sendo que o Donald Trump já não vinha com popularidade alta, justamente por causa como ele lidou com o coronavírus aqui nos Estados Unidos. Seria uma explicação aceitável essa de não causar pânico na população? É uma das funções também do chefe de Estado. Se ele não tivesse, naquela mesma época, ridicularizado e atacado os governadores que tomaram medidas mais duras, aceitando as recomendações da OMS, se ele não tivesse aparecido sem máscara em qualquer lugar que fosse, se ele não tivesse provocado ele próprio aglomerações, se ele não tivesse afirmado textualmente que aquela era uma doença que não era mais grave que uma gripe comum, né? Então seria legítima essa explicação do Trump se o comportamento dele não fosse exatamente o oposto naquela época. Então, acredite quem quiser nesse trololói do presidente. Barão, rapidinho, hoje é 11 de setembro nos Estados Unidos, 19 anos do atentado. 19 anos, Megali, estávamos juntos lá atrás, né, cobrindo o atentado, triste atentado que aconteceu aqui nos Estados Unidos, só que hoje é completamente diferente daquelas cerimônias tradicionais, homenagens aos mortos, né? Será uma cerimônia virtual. Eu tentei me inscrever ali para participar, né, devo fazer cobertura mais tarde também para televisão, e simplesmente não posso, você não pode hoje ter nenhum tipo de cobertura específica, não é que não pode, não vai ter nenhum evento específico por lá. Alguns parentes, inclusive, ficaram indignados, dizendo que queriam minimizar
o que aconteceu, mas, por exemplo, o museu vai ser aberto para os parentes, o museu está fechado, do 11 de setembro ali no memorial que foi feito, né? Então hoje o museu vai ser aberto para os parentes, amanhã vai ficar aberto à população em geral. Vai ser aquela cerimônia que o nome de todas as pessoas que morreram será falado, não só aqui em Nova York, mas também nas mortes que aconteceram em outros estados, em especial no Pentágono. Mas alguns parentes reclamaram, dizendo que autoridades queriam diminuir a lembrança, minimizar, depois de 19 anos, o que aconteceu naquela tragédia. Para quem não sabe, no local onde estavam as Torres Gêmeas, né, hoje tem ali um complexo, primeiro, de metrô, de transporte, um mini shopping, né, tem também esse museu que lembra tudo o que aconteceu, e tem uma torre enorme, gigantesca, que ficou ali no lugar das Torres Gêmeas, em vez de 2 prédios, uma enorme torre que ficou naquele espaço, Megali. Certo, Barão, um beijo pra você, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã nada, até segunda. Bom, até segunda-feira já tem Band News Station, Calinha, 11 horas da manhã. Tamo juntos, beijo. Beijo, Barão, até mais tarde.